Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte e agora vamos falar do Atlético. O Atlético treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo, fechando os preparativos para o jogo de amanhã à noite contra o Paraná em Curitiba, e Levir Coupe não poderá contar com o volante Adilson e o atacante Ricardo Oliveira, ambos suspensos, e também com o atacante Tiará, que sente dores no adutor da coxa direita. Com isso, o Levir Coupe escalará Galdesani, Alejandro e Terans. Bons substitutos aí para esse time, Fred? Bom, eu diria que são substitutos diferentes do que a gente estava acostumado, né? O Terans jogando um pouco mais avançado, eu até tenho curiosidade de ver qual que vai ser a reação dele, né? Porque ele veio do Uruguai com um bom handicap de quantidade de gols por partida, né? Quem sabe jogando mais perto do gol ele pode ter um bom aproveitamento lá. Gosto muito do aproveitamento do Alejandro, acho que ele merece uma chance, né? Eu acho que essa chance veio até antes com essa suspensão do Ricardo Oliveira, provou que o Denilson cada vez mais desprestigiado no Atlético, né? Por motivos óbvios, né? E em relação ao meio, eu fico um pouco preocupado. Por mais que seja jogo com o Paraná, o jogo não tem 3 pontos garantidos, não, né? Ninguém vence de véspera, não. E tanto o Galdesani quanto o Elias não tem aquela função primordial da marcação. Então vai ser um time um pouco bambo ali no meio de campo, né? Por mais frágil que seja o Paraná, o Levir tem que ficar muito atento com essa situação de marcação no meio campo. Agora, você comentou aqui antes no início do programa, Guilherme. É a humildade, é o Atlético entrar, esquecer que está jogando contra o time que é a lanterna da competição, né? Com seriedade, porque caiu no colo do Atlético uma oportunidade boa, porque o Santos, se eu não me engano, enfrenta o Flamengo, não é isso? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E o Atlético pega o Paraná, que é o lanterna. Ou seja, a chance do Atlético conseguir abrir aí 4 pontos para o Santos está na mão, né? O Atlético está quase um campeonato inteiro brigando por Libertadores. Chega na reta final, dá um mole danado e perder essa condição de uma provável ida a uma competição importantíssima que é a Libertadores, não pode. Então, a Chapecoense deu aí um grande presente para o Atlético, que foi essa vitória em cima do Santos, segurou o Santos na tabela. O Atlético tem que fazer o seu papel, vencer o Paraná, bater um adversário que já está praticamente não, né? Que já tem a sua história no Brasileirão já definida, é o primeiro rebaixado, mas lógico, dessa forma que eu disse, tem que ir com responsabilidade, tem que ir respeitando o adversário. O futebol, ele dá uma dica, ele tem alguns ditados, né? Quando você desrespeita o seu adversário, desrespeita da questão de técnica mesmo, menospreza o adversário, o futebol ele surpreende mais. A melhor forma de você respeitar um adversário é ir à casa dele, onde quer que seja, e vencê-lo. Então é isso que o Atlético tem que fazer. Tem que chegar, vencer o Paraná, mostrar que pode sim ser esse classificado para a Copa Libertadores e dar alegria ao seu torcedor. Lembrando, Breno, que tem o Atlético Paranaense também, que está um ponto atrás, e joga contra o Vasco, apesar do jogo ser no Rio. O Vasco, né? Já falei 500 vezes aqui, quer que eu repita? O Vasco é horrível. O Vasco é horrível. Deve ter o desfalque de um jogador que tem sido importantíssimo, que é o Maxi Lopes. Machucou aí nas últimas partidas e pode ser um desfalque do Vasco. E o Martin Silva foi convocado para a seleção uruguaia. Agora, o Martin Silva na seleção uruguaia ou no Vasco, todo mundo fala que ele é isso, ele é aquilo. Eu vejo ele como um goleiro muito comum. Mas é titular. Vai ser um goleiro titular. Agora, Luiz, fala. O momento do Ricardo Oliveira não era um bom momento. Não. Acho que o Levir deu até uma sorte nessa hora, porque estava passando a hora de dar uma aliviada com o Ricardo Oliveira para mudar. O Tiará não fez um bom jogo no último jogo contra o Palmeiras, se enrolou demais, matou muito contra-ataque, de repente ele também acaba que ele arruma uma situação aí que ele tira o Tiará por um desconforto. Ele até chegou a falar na coletiva que os números do Tiará não estavam muito bons. Então ele já estava sinalizando que alguma coisa podia acontecer. Você acha que a sorte também está começando a ajudar o Levir Coupe? Não. Eu acho que a sorte está mudando, mas eu não acredito, Breno, em só sorte. Eu acho que o Atlético teve uma mudança, teve uma postura muito diferente dos últimos 15 jogos. Eu estava vendo, o Atlético, quando foi terceiro, estava na 15ª rodada, estava em terceiro. A partir daí só caiu e estabilizou nos últimos 11, nas 11 rodadas. Então, assim, e estabilizou por quê? Porque um deixou de ganhar, não foi porque ele venceu ou porque está brigando lá na frente. Ele ganha um, perde de quantos? 14 pontos, eu acho que ele fez um ponto. Não, em 15 pontos ele tinha feito um. Ele fez um ponto. Então, assim, mas mudou no último jogo contra o Palmeiras a questão da vontade.
Eu acho o Ricardo Oliveira, o número dele é o melhor número do Atlético, a gente não pode ir contra, ele é o artilheiro do Atlético hoje. É um cara sério, só que a fase não está ajudando o Atlético. Eu vejo os jogos, vou nos jogos, vejo a mobilidade dele já não é a mesma, porque por causa da idade mesmo, é um cara muito sério. E eu acho que o Levi vai ter essa oportunidade de fazer essa mudança, de botar a turma para poder correr, mas tem que ter fome de vencer. Fome de vencer. Respeitando, o Guilherme falou muito bem, né? Ontem o Santos já tinha ganhado, o Atlético estava em 7º colocado hoje de manhã cedo, né? Eu nem assisti o jogo, mas quando eu vi o resultado, falei, gente, não tem condição um negócio desse, né? Então, assim, humildade, pezinho no chão, vontade, disputando um prato de comida. É isso que o Atlético tem que fazer agora nos próximos jogos. Isso não é só nesse não, tá, Breno? São em todos os jogos, até o final. Então, antes da gente ouvir aí o zagueiro Maidana, eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e com preço especial, faça como Fábio e Vitor. Procurem a Bem Protege. Zagueiro Maidana falou sobre a importância do volante Adilson, que não vai jogar contra o Paraná, e também sobre o desempenho da defesa nos últimos jogos. Bom, o Adilson é um cara que nos ajuda muito, como você falou. A gente se sente muito seguro com ele, né? Ontem deu para ver, ele fez uma grande partida. A gente acaba tendo mais confiança ali para jogar, para marcar. Mas a gente fica muito incomodado, né? Principalmente eu e o Léo, pela quantidade de gols que a gente vem tomando, né? Cada jogo a gente toma um gol, né? Contra o Ceará a gente tomou 2. Eu acho que a gente precisa colocar na cabeça e falar que a gente não vai tomar mais gol, porque estava acontecendo isso, daí agora voltamos de novo a tomar muitos gols. Cara, é se fechar ali para que a gente não tome esses gols bobos que a gente vem tomando, né? Pô, contra o Grêmio, se a gente não tivesse tomado gols logo aos 2 minutos, talvez teríamos saído vencedor. A gente criou bastante chance também, né? Então são esses detalhes aí que a gente precisa ajustar, né? Se fechar mais, né? Entrar unido como a gente entrou ontem, entrar com raça, determinação, para que a gente retome essa confiança que a gente está precisando. Pois é, Fred, aí ele fala sempre sobre confiança, do time entrar unido como entrou no primeiro jogo. Realmente você acha que está faltando um pouco mais de confiança? A gente vê até em algumas jogadas que falta um pouco de ousadia do jogador do Atlético. Parece que querer fazer algo diferente, ele tem medo ali de errar. Você acha que isso está pesando? Primeiro tem que ter vontade. O time, pelo menos, eu achei o time ainda desorganizado contra o Palmeiras, mas pelo menos mostrou um pouco mais de vontade. E as coisas vão saindo de uma maneira um pouco mais natural, quando você entra um pouco mais disposto a mostrar o seu melhor, né? E aí faz diferença quem sabe jogar. O gol do Galo contra o Palmeiras domingo foi um golaço. Nossa. Né? Qual o diferencial do Casares? A gente ficou nas últimas semanas, será que o Terans merece uma chance? Não dá pra você tirar o Casares do time por causa disso. Ele vai jogar 5 minutos, mas os 5 minutos que ele faz mais do que todo mundo ao longo do jogo. Agora, caiu o quê? Jogador experiente. O lance do gol de novo. Casares, Fábio Santos e Elias. Todos jogadores com capacidade de resolver. Falta um pouquinho desses jogadores também entregar um pouco mais, arriscar um pouco mais, porque eles têm, né, eles têm costas largas para poder suportar uma pressão, né? Cabe para o Ricardo Oliveira também, pouco participativo. Cabe para o Luan, cabe para o Vitor, que foi bem no último domingo, Leonardo Silva, enfim. Eu acho que começa essa questão da confiança, vem muito também da entrega que cada jogador vai dar em campo. Pois é, e aí, Luiz, a gente observa que o Casares, apesar dele ter os altos e baixos, ele tem confiança, porque 5 minutos antes do passe de calcanhar para o Fábio Santos, ele tentou um passe de calcanhar igual e errou. Qualquer outro jogador foi vaiado, a torcida ficou no pé dele, não faria de novo. E ele foi lá, fez de novo
deu certo, saiu o gol. Isso também é personalidade, né? Eu acho que personalidade, sim. O Casares, ele tem todos os predicativos de jogar bem, de ser um craque, de armar o time, de pensar o time. Só que o time do Atlético ainda está um pouco bagunçado. Você não sabe qual que é o padrão de jogo do Atlético. O Atlético ainda não tem esse padrão de jogo, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, né? E eu vou concordar com o Fred aqui em relação ao Fábio Santos. O Fábio Santos tem jogado, muitas das vezes, só o feijão com arroz. É correr, marcar, cruzar ali e tal. E ele pode mais, né? E eu vejo, Breno, também, não só isso, um pouquinho do Atlético, na hora que começa o desespero, na hora que a torcida começa a querer vaiar o time, eu vejo alguns desesperos, sabe? Eu vejo o Vitor, na hora que ele pega uma bola e tal, ele vai lá correndo no cara que tentou chutar a bola e xinga e faz. Ali você já vê na minha opinião, eu já vejo um descontrole ali. O Léo Silva tentando armar o time depois, quase chegando na cabeça de área do outro time. Então, o Atlético ele tem que repensar essas coisas. Agora, é hora do cara botar a bola e falar assim, aqui, o craque sou eu, a bola é em mim, daqui vai sair a jogada para poder definir o jogo. Mas por que, na minha opinião, o Fábio Santos faz o feijão com arroz, outros atletas fazem o feijão com arroz? Porque não tem um time coeso, não tem um time equilibrado. Se você tentar fazer a lei do feijão com arroz, não tendo meio campo para marcar, não tendo um ataque para dar o combate e tendo uma defesa que não é confiável, aí tudo vai por água abaixo. É por isso que o Atlético está nesse problema já há algum tempo. Não tem um padrão de jogo. É preciso definir esse padrão de jogo para que no ano que vem as coisas melhorem. Bom, agora vamos pegar então a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia. Olha, o Juliano lá de Guarapari nos acompanhando. Um abraço para você, viu, Juliano? Comentou que o resultado de ontem vai ser uma motivação a mais. Se o time não engrenar nessa reta final, o problema está realmente em algumas peças. Força Galo. Emilson de Ibirité, atleticano há mais de 30 anos. Estou sem entender esse time do Galo. Uns dias atrás, uma partidaça contra o São Paulo e agora contra o Palmeiras. Por que não jogar sempre assim? Douglas Silva de Ponte Nova. O Galo está fazendo tanta força para perder a vaga para Libertadores que já consegue. Que venha o fortíssimo Paraná. E o Nando Souza quer saber aí de vocês, vou mandar para você, viu, Fred? Qual que seria a lista de saída do Atlético? Nossa, eu vou ter tempo até o final do bloco, né? Você só tem 30 segundos, tá, Fred? Essa lista é grande, viu? Então vamos lá. Essa lista é muito grande. Eu acho que o Atlético deu uma reformulação muito grande. Você vai participar do programa amanhã? Acho que dá pra gente continuar, né? Vamos, gente. Amanhã, tem que fechar o bloco. Vai lá. O Atlético não tem um banco de reservas confiável, para começar. Os jogadores titulares, eu acabei de falar aqui, estão rendendo menos do que eles poderiam render. Agora, tem jogadores com um contrato aí, que é difícil de simplesmente tirar. O Ricardo Oliveira está terminando o ano, na minha opinião, em baixa, por vários motivos, pela organização do time. O Ceará está terminando o ano em baixa, também pela desorganização do time. Agora, tem que contratar zagueiro com urgência. O Maidana quebrou o galho por um tempo. O Gabriel fez um 2018 muito ruim, né? O Leonardo Silva, em breve, ele vai parar. Então, acho que, começando pela zaga, falta alguém ali para... no setor de criação, porque eu acabei de falar do Casares, é o acende e apaga, não dá para confiar sempre no Casares. Precisa de jogadores para as laterais, com urgência, porque o Emerson ainda está verde um pouquinho, ele também está oscilando muito, mas precisa de alguém para concorrer com ele ali, precisa de uma reserva melhor para o Fábio Santos. E eu acho que, por mais ídolo que sejam, tanto o Vitor quanto o Leonardo Silva, já é necessário pensar no processo de transição. Não estou falando para tirar nenhum dos dois agora. Tá certo. É um processo de transição pensando no futuro do Atlético. Certíssimo. Telespectador, você viu que o Fred Jota falou e não respondeu o que você perguntou. Você perguntou quem deveria sair do Atlético. Mas no último bloco, vamos deixar ele falar. Ele vai sair de cima do muro e vai falar a listinha de quem que ele acha que deve sair do Atlético. Então agora eu tenho um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Pato Fernando. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando sobre Atlético e Cruzeiro.